minha apresentação era para ser às 3, e então ele vai apresentar às 3. Hoje eu vou apresentar a autenticação em 2 etapas em banco de dados Oracle. Então quem aqui tiver interesse na Data Lake e não em autenticação em 2 etapas, só para informar que teve uma troca de horário. Beleza? Bom, aí nossos patrocinadores, agradecer a eles, graças a eles que a gente está aqui hoje. Um pouquinho sobre mim. Eu trabalhei já na IBM, na Ipiranga, na Endox, na Capgemini. Eu sou carioca, dá para perceber pelo sotaque. Desde novembro de 2016 eu estou trabalhando na Inktec. A Inktec foi comprada em 2014 pela Accenture, então eu sou funcionário de Accenture hoje em dia. E lá eu me enquadro mais no perfil de arquiteto de solução de segurança. Já desde quando eu entrei, eu venho fazendo pesquisa e implementando soluções na parte de segurança de banco de dados Oracle. Aí alguns números da nossa empresa. Basicamente nós somos mais ou menos 200 funcionários no mundo. Quando eu digo empresa, eu digo o grupo Inktec. E desses 200 a gente tem mais de 16 ex. Aqui no Brasil somos 6. A gente suporta 27 países, enfim, somos Diamond Partner. Vamos começar aqui, o que interessa. Bom, a nossa agenda de hoje vai ser o seguinte: primeiro eu vou falar do problema das senhas do banco de dados. Depois o problema do Oracle relativo à senha. Essa daqui é sobre... Em seguida eu vou apresentar o conceito de two-factor. Depois eu vou entrar no Oracle OTP, que é um produto open source que eu criei, que adiciona a autenticação em 2 etapas do banco de dados Oracle. Então eu vou apresentar ele, vou fazer um live demo de como instala ele, como utiliza ele e por fim uma conclusão. Então vamos começar com o problema das senhas. Foi feita uma enquete que perguntaram para 1000 pessoas acima de 18 se elas já utilizam a senha em mais de 2 sites diferentes. E infelizmente a resposta foi que menores de 30, 87% disse que sim, e maiores do que 31, 81% disse que sim. E isso é estarrecedor, tá? Por quê? Vocês confiam em todos os desenvolvedores, todos os sites que vocês criam cadastro de senha? Você sabe como a tua senha está sendo guardada quando você preenche lá no campinho de cadastro? Você bota o teu ID, normalmente é teu e-mail. Aí você vai lá e preenche o campo de senha com a mesma senha do teu Gmail, por exemplo. No site, sei lá, receitadavovoziralda.com.br. Aí tu bota lá teu ID, teu e-mail, tua senha do Gmail. Aí vai que o desenvolvedor guarda essa senha como varchar lá no banco. Então, você nunca pode usar a mesma senha em mais de um site diferente. Primeiro, porque você não sabe como o desenvolvedor está guardando essa senha no site. Segundo, porque a senha pode ser facilmente quebrada se ele guardar usando um algoritmo tipo MD5 ou SHA-1, que é fácil de quebrar. Eu vou entrar em mais detalhes disso, sobre os algoritmos. E outra coisa, não adianta você achar que criar um prefixo, por exemplo, senha PS123 underscore Gmail, e no YouTube tu bota PS123, no Facebook, underscore Facebook. Não adianta. Porque se o cara quebra a tua senha, ele infere como ele descobre a senha de outro site, tá? Então o cara pode usar a tua senha para entrar no teu PayPal, fazer algum tipo de roubo de dados, etc. Aqui está mais alguns números, tá? Só para exemplificar, 90% das senhas que são craqueadas. O que é craquear uma senha? É pegar a hash dela e transformar ela em texto. Isso é feito em menos de 6 horas. Então é muito fácil craquear uma senha. Por que é feito em menos de 6 horas? Por causa da simplicidade. A senha às vezes só tem dígito, às vezes são só 6 dígitos, até 8 dígitos, é muito fácil quebrar. E outro dado aqui alarmante é que daqueles 80% que a gente viu no slide anterior, 65% usam a mesma senha para todos os sites. Então o cara tem preguiça de criar senha diferente, ele não consegue gerenciar, ele bota a mesma senha em tudo. Então aqui estão as senhas mais comuns, as top 5. Um dos serviços que a gente tem lá na Inktec é fazer o Database Security Health Check, que nada mais é do que a gente simula uma invasão ao banco e aí a gente sugere a solução de segurança para aquele sistema. Normalmente eu uso as 10 milhões de senhas mais comuns para fazer uma quebra. E aí, a última vez que eu fiz isso num servidor Linux, eu peguei todos os usuários menos um. Tá? Peguei root, Oracle, enfim, todos. Só faltou um usuário usando 10 milhões de senhas mais comuns. Tá? Isso deu 2 minutos de quebra. Bom, forma de ataque de senha.
A mais comum é usando o Wireshark. Aliás, eu acho que eu peguei essa imagem do Matheus. A próxima vai ser. O que acontece? O cara está conectado no banco sem ser uma conexão segura via SSL e alguém está fazendo um sniffer na rede. Isso aqui é teu? Não. Tá. Então o cara vai estar fazendo o sniffer na rede e ele pode ver simplesmente o pacote lá com o alter user passando. Tá muito fácil. Ele não só vê os dados que o cara está fazendo select, insert, update, enfim. Aí uma hora o cara troca a senha, ele vai e pega a senha. Então, esse é um dos meios ainda mais comuns. Solução para isso, sempre usar uma conexão segura. Agora, o meio mais comum ainda é o que eles chamam de shoulder surfing, que nada mais é do que você olhar o que o cara está digitando a senha no teclado. Isso aqui é uma câmera do tamanho de uma cabeça de parafuso, tá? Isso é uma barra que o pessoal instala em cima do caixa eletrônico, também não deixa de ser um shoulder surfing, só que em vez de ser olhando, é com câmera. E aí a solução para isso é você tem que tomar cuidado. Você tem que praticamente se cobrir quando digita a senha no teclado. Tem gente que compra aquela película direcionável na tela, que ajuda a evitar que a pessoa olhe para a tela, mas não evita que a pessoa olhe para o teclado. Quando tu digita uma senha, a senha não vai para a tela, ela fica no teclado. Então, tem que tomar cuidado quando digita a senha, olhar se não tem um celular encaixado em volta filmando. Outra forma é Keylogger. Quando eu falo Keylogger, as pessoas pensam o que na hora? Um programinha instalado no computador, né, que vai pegar tudo que você digita. Mas isso é Keylogger dos anos 90, né, galera? Vamos para o Keylogger Level Hard. Keylogger Level Hard custa $52 na Amazon. Você pluga isso atrás do computador e pluga o teclado USB nele. Ele é um Keylogger em hardware, tá? Então ele guarda tudo que você está digitando e você não sabe nem o que está acontecendo. Não tem nenhum software instalado na máquina. Depois o cara que fez isso, pega esse Keylogger, ele encaixa na máquina dele e se vira um pendrive USB que ele pega tudo que você digitou. E tem um nível very, very hard, que você não precisa nem desencaixar, ele transmite via Wi-Fi o que o cara está digitando on the fly. Tá? Bom, tem o Keylogger via Level Insane, que se chama eavesdropping. É um método que foi pesquisado, vocês podem até ver esse paper da Universidade de Berkeley. Isso eu acho que foi inventado pelos japoneses. Basicamente, você memoriza o som que cada tecla faz no teclado, e a tecla tem um som único, tá? A barra de espaço você vê que é bem nítido que é o som único. E aí você bota aquilo ouvindo o ambiente e você consegue saber o que o cara está digitando simplesmente pelo som que as teclas fazem. Um acerto de 96%. Então o cara não precisa nem estar na tua máquina para Mesmo com barulho? Não, com barulho não. Ah, silêncio. É. E o modo Insanely Very Hard, que é baseado nas ondas eletromagnéticas que passam no fio do teu teclado quando você está digitando. Caramba. Isso existe, vocês podem ver o vídeo, vai mostrar como funciona. A NSA tem até recomendação de segurança disso. O cara não precisa estar na mesma sala, ele pode estar numa sala ao lado. Óbvio que, como ele disse, do barulho, qualquer tipo de celular tocando, alguma outra onda eletromagnética vai interferir. Então, a gente viu que as senhas são... falta mais um aqui. E tem as formas de quebra de senha, tá? Que a gente tem o ataque brute force, que nada mais é do que você tentar inúmeras combinações, desde 0000 até ZZZ. Tem o ataque dicionário, que, como eu falei, né, você usa as senhas mais comuns, ou o que a NSA faz quando ela tenta um ataque dicionário contra o suspeito, ela faz um dump da memória RAM da máquina do cara ainda ligada, e aí aquele dump de memória RAM ela transforma em um dicionário para tentar quebrar a senha. Porque normalmente na memória RAM você tem coisas antigas, senhas de aplicativos que já foram fechadas, você tem texto que o cara digitou que pode ter alguma relação com a senha. Rainbow Table nada mais é do que um dicionário de para de hash para senha. Então, por exemplo, você sabe que a hash AB09F significa a senha arroz. Então, você faz um dicionário imenso de tudo que uma hash significa e traduz aquilo para uma senha em formato texto. Também é muito usado. E Authentication Attack é quando você explora alguma falha de vulnerabilidade no protocolo de autenticação. Bom, a gente falou agora até aqui o problema das senhas. Agora vamos falar o problema do Oracle. E aqui a gente vai contar um pouquinho de história. Bom, até o Oracle 10, a senha é guardada em DES, tá? Que é um algoritmo de fazer hash. Esse algoritmo tem 8 bytes. A senha era guardada em case insensitive. Como é que funciona? Ele fazia simplesmente um upper do usuário
com o upper da senha, concatenava e fazia a hash em cima do resultado. Qual o problema disso? Primeiro que você é suscetível ao Rainbow Attack, porque qualquer senha de usuário SYS, que seja Oracle, num servidor, vai ter a mesma hash em outro servidor e vai ter a mesma hash em qualquer outro lugar, porque você simplesmente está concatenando o nome do usuário com a senha. Então você pode gerar uma combinação de SYS concatenado com infinitas possibilidades de senha e fazer um dicionário gigante. E aí, se você encontra aquela hash, você simplesmente consulta no dicionário para tentar descobrir o que ela representa em texto. E ela é a coluna password da user dollar. Tá? Então, se a gente fizer um select aqui da password e da SPR4, ela vai ser aqui, ó, a senha IDS. Para o Oracle 11, isso evoluiu um pouco. Passou a ficar 20 bytes, então é uma maior complexidade, menos chance de hash collision. E aí foi introduzido um salto aleatório. Então, quando você define uma senha, o Oracle cria um número aleatório e concatena com aquela senha. E aí ele gera um hash a partir disso. Ou seja, uma senha de um usuário não vai ser a mesma senha desse usuário em outro banco. A hash vai ser sempre diferente porque o salto é aleatório. Então, você já evita aí ataque do tipo Rainbow Tail. Tá? E além disso, foi introduzido o Case Sensitive. Só que, por outro lado, a única desvantagem da senha em SHA-1 é que um algoritmo em SHA-1, o número de clocks de CPU que você precisa para fazer uma hash em SHA-1 é praticamente 10 vezes menor do que para fazer uma hash em DES, que é Oracle 10. Então, é muito rápido gerar uma hash em SHA-1. Aí você pensa, pô, que bom que é rápido, já quando logar, o Oracle já resolve logo aquilo, já compara e já te autentica ou não. Sim, por esse lado é bom, mas isso é em milésimos de segundo. O pior lado disso é que quando o cara tenta fazer um ataque brute force, ele consegue gerar muito mais combinações de hash e tentar quebrar a tua senha. Então, um algoritmo é bom quando ele é lento para ser gerado. Quando a hash demora para ser gerada. Então, ela precisa de bastante processamento para você conseguir gerar aquela hash. Que aí você dificulta o ataque brute force. Então, ele é o parâmetro S da coluna SPR4 da tabela user dollar. Beleza? Então, aqui a gente já sabe que é o DES, e esse parâmetro S aqui é a senha em SHA-1. No Oracle 12 melhorou muito, tá? Eles introduziram o SHA-2, que é 80 bytes, então ficou muito mais complexo. Ele faz uma combinação de SHA-2 com BBK-DF2, que é um algoritmo muito seguro, e ele é dividido, uma parte é feita no cliente, outra no servidor durante a autenticação, e ele é quase 84 mil vezes devagar do que o SHA-1, ou seja, demora muito para fazer uma hash em SHA-2, o que é bom, como eu falei. Evita que um cara tenha que explorar a brute force aqui. E ele é o atributo T lá da nossa coluna SPR4, tabela user dollar. Tá? Então tá aqui. Bom, aí o que a gente vê, como que a gente vai quebrar hash? Usando placa gráfica. A gente não usa CPU para quebrar hash, a gente usa GPU, porque as GPUs evoluíram muito nos últimos anos. Então elas têm um processamento muito superior às CPUs. Os algoritmos de craquear hash melhoraram muito também, e principalmente o Hashcat, que é o melhor software para isso, enquanto que a complexidade das hashes não melhorou tanto. Então eu vou apresentar para vocês o Brutalis, que é um brinquedinho de $21 mil. Isso aqui não é nada para qualquer empresa, tá? Que nada mais é do que 8 placas NVIDIA rodando em paralelo com o software Hashcat. Se a gente usar o Brutalis para gerar hashes dos algoritmos que o Oracle utiliza, ele gera 7 bilhões de hashes do Oracle 10 por segundo, 68 bilhões de hashes do Oracle 11 e só 818 mil do Oracle 12. Tipo, seja, o Oracle 11 ficou pior do que o 10. Ficou pior no tempo de geração, mas como eles introduziram o salto e como eles introduziram o Case Sensitive, isso foi o lado bom. Né? Então teve uma perda, mas um lado bom. Então o que você vê aqui é que o Oracle 12 deu uma melhorada, né? Só para vocês terem ideia, se você usar a mesma máquina, tá, que é o Brutalis, para quebrar uma senha de um documento de um Office 2013, você consegue muito menos combinação. Então para vocês verem que o Office consegue proteger as hashes de senha muito melhor do que um banco de dados. Aqui estão os tempos para você gerar hashes de 8, 9, 10, 11, 12 dígitos. Desculpa, gerar não, quebrar as hashes. E a complexidade da hash. CS10 é dígito de 0 a 9, CS26 é todos os caracteres do alfabeto, CS36 é alfanumérico e CS50 é alfanumérico com caractere especial. Eu não botei aqui minúsculo e maiúsculo,
porque Oracle 10 só tem maiúsculo. Tá? Então, se a gente pegar mais ou menos a média, que normalmente são senhas de 10 dígitos, que são alfanuméricas, levaria 5 dias. Tá? Que Isso, é muito rápido. isso nesse No Brutalis? isso. Se você levar em consideração que qualquer agência governamental tem um cluster de pelo menos 1000 Brutalis, quando eles tentam invadir quebrar uma hash, você divide por 1000 o tempo aqui de todos esses que você está vendo. Já no Oracle 11, para a mesma hash de 10 com 36 dígitos, quer dizer, 36 opções de dígitos, levaria 14 horas. Então, enquanto no Oracle 10 seria 5 dias, no Oracle 11 piorou, 14 horas, mas a gente tem aqui, passa a ter CS76, que são os caracteres de letra maiúscula e minúscula que estão inclusos. E no Oracle 12, aqui já vai para a dimensão de anos. Então, isso é um lado bom, né? O Oracle 12 melhorou a complexidade da hash, diminuiu o tempo. Então, o que a gente conclui? O Oracle 12, o algoritmo novo é bom, né? Porém, surgiu algo estranho. Vocês repararam que teve uma hash aqui que eu não comentei, que é uma H, na coluna, na coluna SPER4. Então, o que é esse cara? Vamos desvendar. Então, enquanto um time da Oracle cuida da segurança e desenvolve essa parte de hash e melhora, né, fazendo a maior complexidade, tem outro time que corre contra o relógio. E tem que fazer o delivery das coisas correndo, porque vai ter a release do 12.2, tem que fazer logo, enfim. E esse time era responsável pelo Enterprise Manager Express Edition, que é o software do Enterprise Manager da versão 12. E eles não entendem PN de segurança, tá, esse time. E aí eles resolveram fazer a autenticação do Enterprise Manager usando uma RFC de 1999, 18 anos atrás. E essa RFC simplesmente usa Unsalted MD5 para fazer a segurança da hash, da senha. Então, enquanto cada vez que você cria uma senha nova no Oracle 12, você está gerando uma senha super segura padrão T, que é baseada em SHA-2, e uma senha que é um lixo, baseada em MD5, que é o atributo H. Tá? E para vocês terem ideia, quebrar uma hash em SHA-2 equivale a quebrar 245 mil hashes em MD5. Então, atributo H é a abreviação de HTTP Digest Authentication, que é o mecanismo que o XDB Database, que é onde o Enterprise Manager Express está baseado, utiliza para autenticar no banco. E a Digest é MD5, que é lixo. Ela tem 16 bytes, apesar de ela ter mais bytes que a DES, ela é quebrada muito mais rápido que a DES. Então, a gente conclui que esse atributo H aqui é MD5, e só para vocês terem ideia, o tempo para quebrar uma hash MD5 é muito menor do que quebrar uma hash em SHA-2. Tá? Porque você tem muito mais facilidade de gerar aquela hash. Ela é simples, MD5 você precisa de pouquíssimos toques de CPU para fazer a hash. Então, se a gente olhar o tempo agora, do Oracle 12, para quebrar uma hash de Oracle 12, a gente cai bastante, tá? Para você quebrar uma hash daquelas de 36 opções de caracteres de 10 dígitos, que é a maioria das senhas estão aqui, no máximo aqui, daria 5 horas para quebrar uma senha de Oracle 12. Então, o Oracle 12 não melhorou. Ele melhorou para um lado e piorou por outro. Aqui está a curva de evolução das hashes, DS no 10, o SHA-1 aqui, que melhorou por causa da complexidade de incluir case sensitive e incluir saldo. No 12101 foi para o lixo, porque incluiu o MD5, e no 12102 foi quando eles incluíram o SHA-2. Só que eles mantiveram a MD5 para autenticar o Enterprise Manager Express Edition. Então melhorou para um lado e continuou ruim pelo outro, então na verdade continua ruim. Mas toda conta possui esse hash MD5? Sim. Aí. Tá. Bom, mas isso não é só um problema do Oracle, tá? Isso, se você for ver outros SGBDs, eles não estão muito atrás na complexidade da hash. Então, todos os bancos eles estão assim atrasados nessa coisa de pesquisa de algoritmo bom em hash. Exceto o Oracle 12, que deu um bom passo aqui, mas piorou por outro. Então, a gente não pode considerar que ele melhorou ainda. Só quando ele remover de vez essa MD5. Tá, e como é que a gente controla o tipo de hash que é armazenado na tabela lá, user dollar? A gente tem um parâmetro que é lá no SQLnet, que é o Allowed Logon Version Server. Se você deixar esse parâmetro default, que é 8, ele guarda todas as hashes que existem. Porque ele tem que permitir que clientes velhos consigam conectar. E os clientes velhos, eles não sabem gerar uma hash em SHA-2, em SHA-1. Eles sabem usar a hash em DES, que é a hash do Oracle 10. Então a gente pode botar ele como 12A. Se você bota como 12A, você limita
a só ter hashes do Oracle 12, que é a hash em MD5 e a hash em SHA-2. E como é que a gente remove, por fim, a hash em MD5, que é o que a gente quer? Cara, eu pesquisei muito isso aqui e eu tive que criar uma solução. A solução é fazer um update na tabela e remover a hash na mão. Tá? Óbvio que isso não é homologado pela Oracle, isso é uma solução minha, eu faço, funciona. Qualquer usuário que tente autenticar usando HTTP Digest vai parar de funcionar. Tá? Isso, ou seja, Enterprise Manager Express Edition morre. Tá ok? E dá para automatizar isso também. Sempre quando o usuário for alterado, você já faz um update lá da senha do cara, tirando a hash. Novamente, isso não é homologado. Você está mexendo numa tabela do SYS na mão. Então, Que é legal. Então, antes a gente, por exemplo, criou o usuário aqui, ficou com a senha assim, todas as hashes geradas, a password, da SPR4 com o atributo S, H e T. E aí, depois que eu fiz as minhas modificações, fica do jeito que eu quero. Eu fico com uma coluna password vazia e só o atributo T na SPR4. Qual que é a conclusão que a gente tem disso aqui? Nunca confie em senhas, tá? As senhas são fáceis de quebrar, como a gente viu aqui com Brutalis. Elas são fáceis de se obter, como a gente viu com Wireshark, usando programas para roubar a senha, keyloggers, enfim, aquilo tudo que eu mostrei. Então a saída para isso é usar a autenticação em 2 etapas. E finalmente chegamos no foco da nossa apresentação. O que é a autenticação em 2 etapas? Bom, nada mais é do que você usar 2 meios para autenticar num servidor. Tá? Normalmente esses 2 meios é sempre um que você sabe, as pessoas costumam usar senha, e um meio que você não sabe. O que é um meio que você não sabe? É um que você não pode simplesmente lembrar e digitar. Por exemplo, um token que é gerado por um dispositivo, um SMS, isso seria uma coisa que você não sabe. Ou então aquele cartãozinho que você tem do banco, que tem o depara lá dos códigos, ou então sua íris, sua digital, tudo isso não deixa de ser um segundo meio de autenticação. E aí, com esses 2 juntos, você consegue acesso ao servidor, ao sistema que você necessita. Antigamente isso era mais complexo, porque você precisava guardar um chaveirinho para cada dispositivo two-factor que você tivesse. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem um aplicativo de celular para cada token generator novo, é basicamente uma linha do teu aplicativo. Então ficou muito mais simples. A Oracle ela já tem uma solução two-factor authentication dela. Então eu vou mostrar a solução da Oracle para depois mostrar a que eu criei. Basicamente se chama Oracle Single Sign-On e ele usa o External Authentication. Só que nessa solução você autentica primeiro no Single Sign-On Server da Oracle. O Single Sign-On Server te responde com um cookie e com esse cookie você consegue acessar qualquer produto Oracle que seja compatível com o Oracle Single Sign-On sem precisar digitar o usuário e senha. O cookie é a tua autenticação, porque você já autenticou nesse servidor aqui. O problema dessa solução, você precisa de servidor, você precisa de redundância, você está incluindo uma coisa nova na tua empresa, você precisa mudar o paradigma de toda a empresa, né? Como os teus usuários vão fazer para autenticar, eles não vão mais direto no banco, eles têm que ir no Oracle Single Sign-On. Você muda, você precisa de muito licenciamento, você precisa implementar um AD, né? Um Active Directory, para poder o Single Sign-On fazer o controle de usuários. Isso é muito complexo, tá? Você precisa aprender diversos produtos da Oracle que vem junto com a instalação do Oracle Single Sign-On. Então é uma complexidade muito alta. E qual é a solução para você fugir disso e ter o two-factor? Oracle OTP, que é um software que eu criei, está disponível no GitHub. Aqui está o link. No final da apresentação vai ter também os links e essa apresentação vai ser disponibilizada. Como é que funciona? O que é TOTP? É a abreviação para Time Based One Time Password. Que basicamente você usa uma chave compartilhada entre seu servidor e seu celular. Então é uma chave que os dois sabem e o fator do tempo. E aí juntando, fazendo um cálculo matemático dessa chave secreta compartilhada com o tempo, e como é que calcula o tempo? Ele calcula o número de segundos desde 1970, né, que é o tal do Units Time, faz uma matemática entre os dois e gera um token. O tempo todo mundo sabe. O Shared Secret só pode ser compartilhado entre o servidor e o celular. Se alguém mais souber disso, você perde totalmente a segurança. Tá ok? Só que eu tive um desafio aí. Como é que eu vou interceptar o protocolo de autenticação do Oracle via SQLnet, né, que é um pacote fechado na TNS,
para conseguir embutir ali o Oracle fazer um pedido de token, né? Eu não tenho como fazer isso. É um produto fechado. Então eu tive que contornar. E aí a minha solução que eu contornei foi a seguinte: o cara aí, quando autentica no banco, ele digita a senha dele normal e o banco conecta ele, dá lá a sessão para o usuário normal. Só que quando essa sessão vem para o usuário, ele não tem privilégio para nada. Ele tem todos os privilégios revogados. E aí, só depois dele autenticar usando o Two-Factor Authentication com o aplicativo móvel dele, que ele consegue ter as permissões liberadas pelo banco. Tá ok? Bom, eu testei isso aqui em Oracle Standard e Enterprise Edition, do 10GR2 até a última 12. Óbvio que você não pode nunca habilitar isso para um usuário que é usado por uma aplicação. Tá? Porque a aplicação não digita token. A aplicação ela precisa conectar no banco e ter os privilégios dela. Isso é mais para você ser usado para controlar acesso de próprios DBAs, acesso de usuário que conecta para fazer relatório, rodar relatório, acesso de qualquer pessoa, mas não máquina. Um batch job não pode usar um sistema desse. Você não precisa estar conectado na internet com o seu celular para gerar o token. Como eu disse, você só precisa ter o seu celular no horário sincronizado com o servidor. Tá? E não precisa ser uma sincronia exata, você pode ter um delay até de 5 minutos aqui para funcionar. E eles não precisam estar na mesma hora, tá? Eles precisam ter a noção do Universal Time. Então, o teu servidor pode estar às 8h30 da manhã, o teu celular às 3h30 da tarde, mas o Universal Time é lá 12h30, por exemplo. Tá? Então, eles têm que ter só conhecimento do TC. Como é que faz para instalar? Você baixa o zip lá no GitHub, você simplesmente descompacta e roda o arquivo @install. Ele vai pedir um esquema e uma credencial para conectar e criar os objetos. E aí está criado. Quando vem essa mensagem aqui, é que foi tudo criado com sucesso. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou mostrar primeiro no quadro, depois eu vou fazer um live demo. Aqui o que a gente precisa, a gente vai criar uma role que ela é protegida pelo Two-Factor. Então sempre quando eu vou proteger uma role pelo Two-Factor Authentication, eu coloco essa cláusula no final dela. E aí então eu criei a role, por exemplo, RO Create Objects, e dei uma série de grants para essa role. O que acontece? Quem receber essa role só vai ter a role liberada se a pessoa fizer a autenticação de 2 etapas no banco. Ok? Então aqui, por exemplo, outra role. Eu criei a role DBA2FA, protegendo com 2 etapas, e dei o privilégio de DBA para a role DBA2FA. Ou seja, a role DBA2FA é a mesma coisa que DBA, só que protegida pela autenticação em 2 etapas. Ou eu posso simplesmente alterar uma role que existe, tá? Para exigir que ela seja liberada apenas na autenticação em 2 etapas. Só que isso não é recomendado porque existem processos internos do Oracle que usam essa role, por exemplo, e aí parariam de funcionar já que os privilégios não estariam habilitados e o processo interno do Oracle não vai fazer a autenticação em 2 etapas. Aqui um exemplo, criei um usuário teste, identificado por Oracle, e dei os grant de Create Session para ele. Como é que esse usuário faz a configuração inicial do Two-Factor? Ele chega e conecta e roda essa package com essa procedure, Two-Factor.setup. Quando ele roda isso, o Oracle retorna para ele o Shared Secret. Tá, isso aqui é o Shared Secret, isso tudo que você está vendo em percent aqui. Só que eu tenho que transformar esse Shared Secret numa imagem para o celular capturar. E aí eu uso essa URL aqui do Google, que você passa um parâmetro que é um texto, ele transforma num QR Code para fazer isso. Então o cara pega esse código aqui, tá, esse link, bota no navegador e aí vai vir um QR Code. Aí ele pega o celular dele, escaneia esse QR Code e o celular dele vai passar a fazer a geração de token. Então o usuário configurou o celular. Agora o usuário precisa validar. Ele precisa falar para o banco que perguntar se isso aqui está funcionando, passar esse token como parâmetro de uma procedure, que é a procedure validate. E aí quando ele valida, o banco entende que ele já configurou, que está tudo funcionando, e o usuário sabe também que está funcionando porque o banco não deu erro. E aí, por exemplo, um usuário sys dá grant da role DBA2FA para o usuário teste. Tá? E aí como é que o usuário teste passa a ter esse ativar essa role? Ele conecta, se dar downset role, dá erro. Fala que a role não existe ou não foi dado grant. Se ele pegar as roles ativas na seção dele, não tem nenhuma. Tá? Então o que ele precisa fazer? Ele precisa rodar o Authenticate
Procedure Authenticate, passando o token que o celular dela gerou e rodar a Procedure Enable Role. Pronto, a partir desse momento, ele está com todos os privilégios liberados daquela role. Então ele precisou fazer a autenticação. Aí tem gente que pergunta, mas toda vez que o usuário conecta, ele vai precisar rodar o Authenticate com o token e depois dar o Enable Role? Sim, vai ter. Porque o banco não tem como saber se o usuário está usando, se quem está conectando é o usuário que roubou tua senha ou é você. Tá? Só que para facilitar um pouco, eu criei a Procedure Remember, que você chama ela passando um token. E aí ela vai lembrar o seu hostname, o seu IP, a sua aplicação, o seu usuário de SO e o seu esquema do banco por 7 dias. E aí se você rodar Remember e reconectar no banco, daquela mesma origem, você não precisa digitar o token por 7 dias. Então isso é uma facilidade. E você também tem a Procedure Forget, que é caso você queira esquecer aquela máquina, que é adiantar os 7 dias, que é que a partir de hoje já começa a pedir de novo. Lembrando que tem que ser a mesma origem, mesmo IP, mesmo hostname. Se for SQL Plus, tem que ser SQL Plus, tem que ser a mesma aplicação, tudo. Bom, vamos para uma demo rápido. Uma pergunta. Se o usuário tiver default role, isso aí, ele pode ter default role ou ele não pode ter default role para usar o two-factor? Ele pode, mas a role tem que estar com o two-factor ativado. Tem que ter aquela cláusula no final, que é essa aqui, ó. Sim. E aí, sim, aí mesmo que o cara tenha isso aqui definido na role, a role não vai ser ativada. Entendi. Mesmo sendo default role. Mas a política de segurança também diz que você não deve estar usando default role, né? Sim. Então, tira todo mundo de baixo. Dá pra ver aí? Bom, aqui eu descompactei o Oracle OTP para essa pasta aqui. Então, vamos instalar ele nesse servidor aqui. Eu rodo o @install. Aí ele pede o nome do esquema. Vou botar aqui o OTP mesmo. Eu dei 2 enter sem querer. OTP, usuário sys/oracle 10 sysdbra. Senha forte. Bom, está instalado com sucesso, tá? E agora vamos brincar, vamos fazer uns testes aqui. Então, a primeira coisa, vou conectar como usuário sys e vou criar o usuário DBARJ, tá? E vou dar grant de create session para esse cara. Beleza, agora eu vou conectar como usuário DBRJ, que eu acabei de criar, e vou fazer o setup do two-factor. E aí ele trouxe aquela URL que eu falei. Copiei esse cara aqui, colo, e ele me trouxe o código que eu preciso escanear para o meu celular. É muita modernidade, né? Bom, aí eu abro aqui meu celular, no meu Google Authenticator, aperto o maisinho aqui para ler um código. E aí, bem, escaneei o código. Então ele está aqui no final, que eu tenho tanta coisa autenticada com o two-factor para vocês verem. Está aqui no final, ó, database server pdb01, usuário dbrj, @pdb01. Então, vou deixar esse cara aqui no canto. Tá. Beleza. Próxima parte é validar o código. Então, código 874966. 874966. Beleza, validei. Então, agora o banco já sabe que o meu two-factor está autenticado. Está autenticado não, está validado. Então, vamos fazer um teste agora para uma role. Eu vou conectar com o usuário sys
eu vou criar uma role chamada SeshCell, tá? Essa role SeshCell, ela está protegida com o Two-Factor Authentication, e essa role vai ter privilégio simplesmente de fazer select na VDola Session. Tá? Um privilégio simples, mas que eu quero proteger, com autenticação em 2 etapas. E aí eu vou dar grant da SeshCell para o meu usuário DBARJ. Agora eu vou conectar com o usuário DBARJ, conectei. Se eu tentar fazer um select na VDola Session, ele vai dar erro, porque eu não validei ainda. Eu não fiz a autenticação em 2 etapas. Se eu tentar rodar o Enable Role, continua dando erro, tá falando que eu não estou autenticado ainda no Two-Factor. Então, eu tenho que rodar o Authenticate 448.083. Beleza, Authenticate. Se eu tentar agora fazer o Enable, eu consigo. E por fim, fazer meu Select na VDola Session. Funcionou. Então, eu preciso autenticar em 2 etapas para conseguir liberar aquele privilégio que estava preso pela role. Se eu fizer logoff e login aqui, eu já perdi esse privilégio, tá? Se eu tentar dar um select de novo na VDola Session, como eu disse, eu vou precisar autenticar novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou autenticar aqui e rodar o Remember, para mostrar para vocês que ele não vai pedir novamente. 196.659. Esse código, ele, como eu disse, ele troca a cada 30 segundos, mas eu programei para ter um gap de 4 minutos para ele aceitar. Então, o meu relógio do celular pode estar diferente do relógio do servidor em 4 minutos. Isso é configurável, tá? Então, vamos autenticar. O tempo de expiração de senha também é configurável? Eu quero que ver aqui do Remember, eu quero reduzir para 3 dias, por exemplo. Pode. Legal. Então, eu autentiquei e vou rodar o Remember agora. Beleza, rodou. Se eu fizer uma conexão agora com o DBARJ novamente, vou até sair para vocês. Beleza, funcionou. Ele já conseguiu direto acesso à VDola Session sem precisar digitar o token novamente. Bom, tô enrolado aqui, já achei. Quais são as funcionalidades que tem no Oracle OTP? A função Remember Me, que é para não pedir por 7 dias. Se você trocar de telefone ou de aplicativo, você tem como reconfigurá-lo, você tem que rodar uma procedura chamada deconfig para depois rodar a setup again. A setup novamente. Setup again, O Shared Secret, que é o que é compartilhado entre o celular e que fica guardado no servidor, você pode botar ele criptografado no servidor, se você passar uma senha como parâmetro na hora de fazer o setup. E aí ninguém consegue reverter isso, nem o próprio DBA, que controla isso. Ele tem proteção contra ataque brute force, tá? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu criei esse cara aqui foi tentar quebrar ele. O que eu fiz, eu criei um loop que vai tentar rodar Authenticate por todas as combinações de 6 dígitos de token que existem. Vai de 00000 a 99999. E consegui quebrar. Então o que eu pensei, tem que proteger, né? Senão não adianta nada ter um negócio desse. Então ele só aceita até 3 tentativas de códigos a cada 30 segundos. E como ele troca de código a cada 30 segundos, basicamente tem 3 tentativas. Se errar, espera gerar um novo, espera dar 30 segundos e tenta novamente. Ele tem um modo de proteção, quando você tem um database vault, você consegue isolar ele dentro de um Helm. Então nenhum DBA consegue remover o sistema do teu banco. E se database vault, se um DBA ele é autenticado via Two-Factor, mas você não tem database vault instalado, ele pode simplesmente apagar as packages e desativar o Two-Factor. Tá? Então ele é mais usado quando você não tem database vault para você proteger usuários normais ou DBAs que só vão usar, mas não tem intenção de destruir o sistema. Tá ok? Bom, conclusão, galera. Qual que é a conclusão da nossa apresentação aqui? Não confie em senhas, tá? Como eu já disse, elas são fáceis de obter e fáceis de quebrar.
tem que ter sempre 2 métodos de autenticação no sistema. Não confie em outros sites. Não vai botar a tua senha do Gmail, do teu PayPal, a mesma de outro site que você não conhece quem são os desenvolvedores, que você não sabe como o cara bota a tua senha guardada. A Sony teve um escândalo aí, há, sei lá, 3 anos atrás, que eles roubaram as hashes de senha de todos os usuários. Aí eles falam, ó, nenhum dado sensível foi roubado, só foi roubado o hash. Só que você sabe como que é a hash dele, se é MD5, se o cara tem um Brutalis para rodar na tua hash. E não confie no que você acha que é seguro. Não ache que você entende de segurança. Eu não entendo, ninguém entende. Quando você acha que está seguro com as coisas, é quando você está ferrado. Então você tem que estar sempre um pé atrás e sempre estar pesquisando e correndo atrás de alguma coisa mais segura do que você já tem. Bom, principais aplicativos de smartphone para two-factor são esses aqui na imagem. Eu recomendo o Google Authenticator porque ele é open source. Tem para Android, iOS e Windows Phone, mas tem outras soluções aí. Aqui é o site do Oracle OTP e o link para download dele, se você quiser ir direto. Tem alguns manuais e tutoriais no meu próprio site de como usar, tem mais exemplos. Essa apresentação vai estar disponível no meu site, que é DBRJ, no DBABR. Só uma observação, eu criei o DBRJ antes deles criarem o DBABR, tá? Eles me copiaram. Quem quiser mais informações de segurança, pode acessar meu site, dbrj.com.br. Lá tem bastante coisa legal, principalmente quem está tentando certificação também, tem bastante guia. E sempre como referência eu boto esses 3 caras aqui que são os gênios da segurança na parte de Oracle, que é o Pete Finnegan, o David Litchfield e o Alexander Kornbrust. Esses caras são, tudo que eu estudo e aprendo, ou vem das minhas pesquisas ou vem de um dos 3. É muito difícil você encontrar outra fonte de segurança Oracle que não tenha sido desenvolvida por esses caras. Nossos patrocinadores, mais uma vez, graças a eles que estamos aqui. E perguntas, galera? Consigo implementar isso em aplicação? A aplicação, você faz o login, ela abre uma telinha para você pegar o token do celular e jogar. Consegue. Você simplesmente vai ter que pegar o código todo que eu montei e separar umas partes. Em vez de ele ser voltado para dar um enable role, você simplesmente vai jogar lá um token e ver se a procedure vai retornar true ou false. E aí na aplicação você trata isso. Mas tem como. Eu tive que estudar RFC do teu ATP, né, como é gerada a matemática para poder fazer isso. Quem quiser aprimorar, está no GitHub. Sugestão, melhoria, bug, tudo isso. A vantagem do GitHub é isso, é essa. Alguma pergunta? Vocês estão assustados? Estou trocando minhas senhas aqui. Bom, galera, obrigado, é isso. Espero que tenham gostado.